Oi, pessoas! Bom, hoje duas historinhas curtas. Quero falar de humanidade, mas para falar de humanidade eu tenho que falar de culpa. Vocês vão entender depois da vinheta. É uma culpa que eu carrego desde pequena. Eu tinha 5 anos, estava em Salvador com a minha família, a gente ia passar final de ano com a minha avó, com todo mundo, com as minhas tias, meus primos. E a gente estava na casa da praia, sentada numa mesa, montando um Lego, quietinha. Eu sempre fui muito quietinha, muito introspectiva. E aí o Jorge chegou com um jornal na mão para ler e ele sentou na mesa na minha frente. E eu acho que ele queria puxar papo. Ele começou a me fazer perguntas. As perguntas exatamente não me lembro quais eram, mas eu respondia tudo muito baixinho por conta de uma timidez e por um peso que eu já carregava por conta da história da minha avó, do meu pai, do meu avô Aldo. Era um medo de não saber o que falar, embora pequena. É uma coisa que ficou na minha cabeça, né? Eu tenho muito clara essa imagem. E dado momento eu virei pra ele, não sei qual foi a pergunta, eu falei assim: você não é meu avô? Aí ele falou: eu sei que eu não sou seu avô. Eu falei: então, você não é. Aí ele falou: sim, mas eu sou seu amigo. Eu falei: mas não meu avô. Ele falou: mas eu posso ser seu amigo? Eu falei: pode. Ele falou: então pronto, então somos amigos. Mas foi uma coisa que depois ele comentou com a minha avó. E a minha avó falou pro meu pai o quanto triste ele tinha ficado. E meu pai brigou comigo e a minha cabeça de criança ficou tão confusa, porque eu aprendia em casa que eu tinha tido um avô, embora eu não tivesse conhecido, e eu carreguei essa culpa a vida toda, porque eu sempre tive tanto carinho por ele, e tinham situações em que precisava falar com ele, que precisava contar pra minha avó, e falava sempre ele, e a minha avó: ele quem? A minha avó também ficava triste, sabe? E eu também ficava triste, porque aí eu pensava o seguinte: o meu avô morreu e eu não conheci. Eu conheci esse. Por que esse não pode ser? Porque eu vejo amigas que têm um avô postiço, mas que o postiço nem entra, é avô. E de repente era um tabu tão grande eu poder chamar ele de avô. E aí os anos passaram e eu continuei quietinha, introspectiva. Aí aos 18 anos passei uma temporada com eles na Europa. E aí estávamos em Espanha, numa das cidades do sul, um hotel lindo, antiquíssimo. E entramos para ir pro quarto, a gente tinha acabado de chegar, num elevador antiquíssimo como o hotel. Aí eu entrei, apertei o botão do andar e fui ficar num outro canto. Aí ele entrou, minha avó entrou, o elevador fechou, ele já sempre ficou bem na porta acompanhando o número. Aí esse elevador simplesmente parou. Nem pra cima, nem pra baixo, nem pra lugar nenhum. E aí ele olhou assim, aí ele percebeu que parou e eu entendi que ele tinha pânico de elevador. Aí ele tentou uns botões, não aconteceu nada. Ele falou: Zélia, estamos parados, estamos presos no elevador, parou o elevador. Que botão você apertou? Eu falei: eu não apertei, apertei o do andar. Ele falou: não, você deve ter apertado outro botão, me conte.
me conte agora, que botão você apertou? Eu falei, eu juro, eu não apertei botão nenhum, só o do andar. Ele falava, Zélia, esta menina apertou um botão. Zélia, qual é o botão? Zélia, pergunte pra essa menina, o que ela fez, pergunte. E aí primeiro que quando eu tô nervosa, naturalmente, em vez de chorar, eu dou risada. E é risada compulsiva. E aí eu comecei a rir, porque além de eu estar nervosa, porque eu também fiquei com medo de ficar presa no elevador, tava muito engraçado. Ele, aparência calma, mas ele tava desesperado. E aí a minha avó também queria rir. Mas a minha avó, você apertou alguma coisa? Fala. Eu falei, vó, eu juro, não apertei nada. E ele insistiu, Zélia, essa menina fez o elevador parar. Bom, aí, depois de um tempo, a gente deve ter ficado uns 5 minutos no elevador, não foi tanto assim, mas 5 minutos preso, parece uma eternidade. E ele tentando apertar os botões, foi tão engraçado. Eu lembro da roupa que ele tava no casaco. E aí apareceu o pessoal da recepção, o gerente lá, acho que perceberam que o elevador estava parado. Eles abriram a porta antiquíssima do elevador e estávamos nós lá num buraco, porque o elevador estava exatamente entre andares e tinha só um vão para sair. E eles, claro, que não iam conseguir sair, eram já 2 velhinhos. Ele deu um banquinho para botar dentro do elevador e eles poderem sair. Eu consegui me apoiar no chão do andar e sair. E aí foram 2 para puxar ele de lá. Foi assim, horrível e foi engraçadíssimo. Só que depois dessa história, não conformado, não importasse se ele conhecia a pessoa, se ele não conhecia, não importava. Eu tava do lado dele, ele falava pra pessoa assim, essa daqui é Camila, a destruidora de elevadores. Nunca entre no elevador com ela, porque ela com certeza vai fazer o elevador parar. Ela aperta botões. E eu só podia rir, porque eu não tinha feito nada, eu era totalmente inocente nisso. Mas aí o que fica pra mim é a forma carinhosa como ele fazia tudo, sabe? Como ele brigava perdoando e ele fazia de tudo um evento engraçado. Tudo que acontecia virava uma história para se contar, como um bom escritor, botando umas ficções no meio da verdade. E sempre era um show. Então eu fiquei conhecida como a destruidora de elevadores. Agora aí aconteciam outras coisas, porque eu com 18 anos era meio estranha, acho. Não sei. Eu sei que eu inventei de um dia cedo, tava indo para um passeio com a minha tia, não era nem com eles, eles ficaram dormindo. E eu fui comer um raio de um chocolate que eles tinham ganhado de um pessoal lá da Suíça, um chocolate super fino. E a minha avó já tinha dito que não era para pegar. Eu não sei porque eu peguei. E o chocolate nem era o que eu esperava. Eu sei que, claro, que ele percebeu. Ele não disse nada, ele não brigou comigo. Ele passou a me comprar chocolates compulsivamente. Onde a gente parasse, ele comprava 3, 4, 5. Ele dizia assim, este você ainda não provou. Este você ainda não provou. Coma este. Coma este. E aí eu lembro que eu ia guardando nos bolsos do casaco, porque eu fui virando um elefante. Aí teve uma hora, claro, que tinha que parar de comer, né? Porque eu fui ficando com trauma. Eu falei, nossa, ele percebeu. E eu me toquei que ele tinha percebido o negócio do chocolate, porque a quantidade de chocolate que ele começou a me comprar. Eu acho que eu juntei, assim, tipo uns 5 quilos de barrinha de chocolate. E eu comecei a esconder todo o chocolate. E ele não parava de comprar e eu achava ele tão fofo. Eu não tinha coragem de dizer que não queria. Eu não tinha coragem de dizer pra ele. Ele era sempre muito especial. Foi uma fase muito especial.
E acho que uma das coisas que mais me marcou nele foi a humanidade. A humanidade que eu aprendi de ver ele viver. A forma como ele tratava as pessoas, sempre de igual para igual. Ele poderia estar falando com o presidente da República ou com um funcionário da portaria de um prédio, que era a mesma coisa, era o mesmo humor, era a mesma simplicidade. Isso me marcou demais, essa coisa de ser a mesma pessoa, ter a mesma cara em qualquer lugar. E só provou pra mim que quem carrega dentro essa luz, essa força, essa competência, não precisa falar, não precisa mostrar, simplesmente chega junto, chega com a pessoa, faz parte dela. Então eles sempre foram simples demais, gente demais, e ele era um ser humano que carregava dentro dele uma humanidade inteira. As personagens dele eram seres humanos vivos e que iam pro papel vivos e moravam aqui. E a inspiração dele, quem poderia ser? As pessoas. Então ele era realmente uma pessoa fora dos padrões. Acho que uma das pessoas mais humanas que eu já conheci. E aí, entende porque a culpa aumenta? Eu nunca poderia ter chamado ele de avô. Eu amo muito ele. E se ele estivesse aqui agora, eu ia dizer isso pra ele. Ficou faltando eu ter a condição de dizer pra ele: desculpa, avô. Desculpa por tudo. Porque você é o meu avô. É do coração. É o avô que eu tive na vida. E foi o único, porque por parte de mãe, meu avô também já tinha morrido. Foi o único avô que eu tive. E nunca pude curtir, nunca pude chamar de avô, pra não trair sei lá quem, não trair uma dor que não era minha. Mas ele era capaz de ser maior do que isso. Ele ficou sim chateado, mas a forma como ele me acolhia nas conversas, com os pensamentos dele, toda a preocupação com o meu pai, de dar o suporte para o meu pai, principalmente quando meu pai ficou doente. Ele amava demais a minha avó, ele salvou a minha avó, e eu ainda quero contar essa história. São tantas histórias, na verdade, são histórias com o meu olhar, mas eu vou falando, a gente vai conversando, eu vou contando de acordo com as minhas memórias líquidas. Então tá, um beijo, até mais.